Hoje eu quero ver. Rapaz, o vídeo de hoje tá animado, viu? Pessoal, eu quero falar com vocês hoje de uma coisa que pra mim não é muito fácil não. Eu quero falar com vocês sobre escrituras que são complexas, difíceis da gente entender. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo que começa a ler a Bíblia vai lendo uma coisa e outra, que você fica assim, rapaz, que coisa esquisita isso aqui, não faz sentido na minha cabeça, não tem lógica. Você fica sem entender muitas coisas. E eu quero falar pra vocês aqui, né, o que pra mim, na minha opinião, são as escrituras mais complexas que eu já me deparei. Então, se você tá curioso, vamos pro nosso vídeo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, quando eu olho para as escrituras, tem coisas assim que realmente mexem comigo, viu? Não é tudo que eu sei, muitas coisas eu tenho dúvidas, e aqui no canal eu falo bastante sobre dúvidas, como que nós devemos lidar com as dúvidas, como que Deus enxerga as nossas dúvidas. Tem várias questões, né, que muitas vezes a gente até se culpa por duvidar de algo ali da palavra de Deus. E a gente olha assim e fala, Deus, eu não estou entendendo. E a gente acha que isso é ruim, errado, que é pecado. Enfim, eu já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui no canal. Vou deixar pelo menos uns 2 aqui no card para você dar uma olhada e ver o meu pensamento sobre como que ter dúvidas é algo positivo, é algo muito importante. E é quando a gente traz nossas dúvidas para Deus, para a verdade do Evangelho, sempre nós vamos ter ali uma base segura para sanar essas dúvidas, né? Muitas dúvidas a gente vai passar algum tempo ali, de fato, orando, refletindo. Tem dúvidas que eu tenho que demoraram 10 anos para serem respondidas e tem muitas dúvidas que até hoje eu não sei as respostas. Mas é bacana esse processo com Deus. É legal a gente poder se debruçar nos mistérios da sua palavra e poder buscar no Espírito Santo as respostas para essas questões. E eu tenho ao longo da minha história inúmeras escrituras que eu me deparei assim, eu falei, caramba, que coisa difícil. Por falar sobre dúvidas bastante aqui no canal, eu pensei, vou fazer um vídeo mostrando, falando, né, sobre que escrituras são essas que me deixaram com dúvidas. Então é uma maneira de ser um pouco mais vulnerável aqui com vocês e também de encorajar vocês a terem dúvidas saudáveis, né? Dúvidas bíblicas que te levam para Cristo, que te levam a estudar, te levam para a teologia real, profunda, né, do Evangelho. Eu tenho certeza que isso pode ser bem bacana. Eu espero que você goste desse nosso vídeo aqui, onde eu vou falar assim, bem abertamente, essas escrituras aqui pesaram no meu coração. Mas antes de continuar, eu preciso me apresentar primeiramente, caso você não me conheça. Muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor na plataforma de cursos da Udemy. Sim, eu produzo cursos e são cursos que, na minha opinião, são muito bons e eu tenho certeza que podem te ajudar demais. São cursos que vão te ajudar ali a integrar o Evangelho no seu dia a dia, a entender o que é o cristianismo. Enfim, se você está curioso, quer saber um pouco mais, quer estudar mais profundamente sobre a Bíblia, vai aqui no link da descrição, dá uma olhada lá nos cursos, eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado e edificado. E também, galera, caso você não tenha feito isso ainda, pessoal, pelo amor de Deus, deixa aquele seu like, o seu joinha abençoado. Esse seu joinha, ele faz milagre nesse canal, ele faz milagre nesse YouTube, faz com que o YouTube reconheça que esse conteúdo é bom, que esse canal é bacana. Então deixa o seu like, se inscreva, por favor. Se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer, estamos aí crescendo cada vez mais. Eu espero bastante que esse conteúdo possa impactar a vida de muitas pessoas. Então contribua, venha para a nossa família, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos falar sobre escrituras difíceis, complexas na Bíblia. E se você tem alguma difícil aí para você, bota nos comentários, vamos se encorajar aqui para a gente poder responder uns aos outros e chegar às conclusões bíblicas sobre aquilo que a gente tem mais dificuldade na palavra de Deus. Então vamos lá, pessoal, mas antes de começar a mostrar a escritura em si, eu preciso deixar algo muito claro aqui para vocês. Eu não estarei analisando as escrituras. Cada uma delas é um vídeo completo. Você falar de uma dessas escrituras, rapaz, vai ser assim um estudo realmente bíblico, teológico. Então, a minha intenção aqui
não é analisar as escrituras e dar as respostas para vocês. Eu vou sim, talvez, dar alguns comentários, ajudar vocês a dar um caminho ali do que a Bíblia está querendo dizer sobre determinada coisa, mas não é minha intenção aqui de forma nenhuma, né, fazer um estudo aprofundado teológico com vocês sobre cada uma dessas coisas. Vamos lá, vocês vão entender, vamos juntos aqui. E uma das primeiras escrituras que me vem na mente é Apocalipse. Apocalipse, no geral, já é um livro muito difícil, é um livro complicado, cheio de questões, tem muitas analogias, né, metáforas ali ao fim dos tempos, mas também tem muito código, né, que os discípulos usavam naquela época para poder se comunicar sobre diferentes situações e questões que eles estavam vivendo. Por exemplo, o número da besta, né, o 666, que aparece aqui no livro de Apocalipse. Quando a gente estuda a história, a geografia e o contexto ali daquela igreja, né, para quem João estava escrevendo, muito provavelmente se relacionava às lideranças do governo de Roma que estava ali perseguindo o povo de Deus, muito provavelmente se relacionava ao próprio Nero, né? Se você conhece um pouco de história, você já deve ter ouvido falar desse nome. Então tem muitas coisinhas ali que sim, são profecias apocalípticas que Deus revelou a João, e muitas outras é uma forma de comunicação, muita simbologia para falar ali, por exemplo, sobre questões reais que eles estavam vivendo naquela época. Uma das escrituras mais difíceis para mim de Apocalipse por algum tempo na minha vida foi Apocalipse 20, versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E isso aqui me gerava inúmeras dúvidas e questionamentos espirituais. Primeiro, como assim a morte e o Hades vai entregar seus mortos? E aqui ele fala que as pessoas vão para o lago de fogo como se fosse a segunda morte. O que significa isso? É muito complicado, eu passei algum tempo estudando sobre isso, porque eu sempre tive muita dificuldade com a ideia de que Deus fosse querer que as pessoas queimassem no lago de fogo para toda a eternidade. Ao estudar, ver vários livros, várias teologias, eu fui chegando a um pensamento bíblico de que a segunda morte e o lago de fogo não é necessariamente um sofrimento, uma punição eterna. E o que eu entendo, né, que a Bíblia está falando aqui nesse momento é que no julgamento de Deus, as pessoas que não forem ao céu e forem para o lago de fogo, elas simplesmente deixarão de existir. A sua alma, né, quem elas são, sua essência, tanto espiritual quanto física, não vai mais existir na realidade desse novo mundo, né? Dessa nova Jerusalém, desse novo contexto que a gente vai estar vivendo. Então isso para mim era muito difícil, porque eu ficava olhando Deus como um grande carrasco, né? Falava, Deus, por que você tá desse jeito, né? Tipo, querendo que as pessoas sofram por toda a eternidade. E lendo, estudando, eu fui chegando nessas conclusões. Como eu falei para vocês, isso não é um estudo teológico, é a minha opinião, com base naquilo que eu estudei sobre, para poder provar o meu argumento. Aí a gente precisaria de outros vídeos. Mas vamos para outra escritura também, que tenebrosa na minha história pessoal com Deus, que é Romanos 9, versículo 11, que fala: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. E aqui é interessante Romanos. Romanos é um livro, assim, por natureza, um dos mais complexos que existem na Bíblia. Romanos é muito difícil de se interpretar. E nesse ponto aqui, né, especialmente no versículo 13, que a Bíblia fala, como assim Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? O que isso significa? Eu não vou entrar tanto nas explicações de Romanos 9, porque o próprio Paulo, ele vai respondendo, né? Ele faz perguntas, né? Deus é injusto? De maneira nenhuma. E ele vai explicando por que Deus não é injusto na própria Escritura. Realmente a gente precisa aqui analisar um pouco mais esse contexto de Romanos 9 para poder explicar para vocês. Mas se você tem alguma dúvida, a resposta básica dessa pergunta é: Deus não é injusto. Deus não está fazendo aqui, nesse sentido, acepção de pessoas, né, digamos assim. Então vamos lá para a próxima, uma outra escritura, né? Eu trouxe 4 aqui para vocês, já estamos indo para a terceira, que é Gênesis 6. Gênesis também
sempre foi um livro que é complexo demais. Se você parar para pensar, tudo que a Bíblia fala, todos os temas que a Bíblia toca, tudo que se relaciona a Jesus Cristo, ao plano de Deus, a Nova Jerusalém, está em Gênesis. É impressionante como desde o primeiro livro da Bíblia, Deus ele já está revelando o seu plano, seus sonhos, sua forma de ação na comunidade, no mundo, na história, desde Gênesis. Então, Gênesis é um livro muito complexo, muitas nuances, existem muitas maneiras de se ler esse livro. E uma das escrituras que mais marcaram a minha vida foi Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Rapaz, isso aqui é uma coisa muito difícil de se entender. Aqui a gente está falando sobre os filhos da terra, os filhos de Deus, as filhas dos homens, os néfilins, que são gigantes. Muitos dizem que eram até anjos caídos que habitavam na terra e que seus filhos se tornaram grandes homens, homens famosos. E aí fala aqui também sobre viver até 120 anos. Gente, é impressionante essa escritura como tem muitas nuances aqui. Uma das coisas que eu tenho chegado à conclusão, quanto mais eu estudo sobre o livro de Gênesis, é que o livro de Gênesis ele foi escrito não para ser um relato científico da criação do mundo. Ele foi escrito para nos passar uma mensagem profunda sobre o Deus, a criação e o nosso papel e essa relação de conexão com Deus. Basicamente, o conceito de Shalom está em Gênesis. E eu já falei em alguns vídeos aqui também no canal sobre isso, que Shalom é esse relacionamento perfeito com Deus, com o homem e com a natureza, Ou seja, esse é o tripé onde nós encontramos a verdadeira paz, onde nós estamos ali com Deus, estamos servindo e em convivência plena com o outro e com a natureza, com a criação. Esse é um ponto muito bacana de Gênesis. Gênesis, ele traz muitas poesias, muitas analogias, muitas metáforas. Não necessariamente os números que Gênesis traz, ou as pessoas, as coisas que ele fala, são realmente concretos. Então é muito bacana quando você começa a olhar a Gênesis de uma maneira muito mais relacional, muito mais íntima e pessoal do que como uma coisa científica, onde todos os anos e situações que acontecem ali são de fato ali concretos, digamos assim, Ao estudar essa escritura aqui, você vai encontrar inúmeros pensamentos. Vários teólogos têm várias afirmações sobre cada uma dessas coisas aqui. Não vou entrar a fundo nesse momento sobre isso. Por que, Caio? Por que você só está colocando um monte de caraminholas na nossa cabeça e não está falando sobre essas escrituras? Porque eu quero falar para vocês aqui, gente, tá tudo bem a gente ter dúvidas, tá tudo bem a gente olhar para esses textos e ficar meio confuso. Isso aqui é algo positivo, não olhe como algo negativo. Se você tem dúvida, não pega essa dúvida e vá assistir Netflix, vá fazer qualquer coisa, viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Veio uma dúvida no seu coração, tem escrito coisas aqui que eu estou mostrando para vocês que você está em dúvida. Pelo amor de Deus, gente, vai atrás de sanar essa dúvida com muita oração, com o Espírito Santo, com entrega. E eu já vou dar várias dicas para vocês de como fazer isso. Eu não ia deixar vocês aí à deriva. Aqui, toma essas informações e fica aí à deriva. Não. Eu vou trazer várias dicas para vocês de como vocês podem sanar essas dúvidas de maneira espiritual e sábia. Mas no momento eu estou querendo assim realmente colocar sementinhas no coração de cada um de nós de que é bom ter dúvidas, e especialmente quando a gente chega para Deus e a gente entende a verdade do Evangelho, o Espírito Santo revelando essa verdade, isso enche a gente de fé tanto, mas tanto, é tão legal quando a gente passa por esse processo com Deus, de ficar ali degladiando com a Bíblia, ao mesmo tempo confiando em Deus, porque a gente tem todo um relacionamento com Ele, e é bem bacana a gente ter essas experiências com o Espírito Santo, essas experiências com o próprio Deus. Então, a última escritura que eu queria mostrar aqui para vocês, basicamente é essa aqui,
de Eclesiastes 1. E é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, é o primeiro capítulo, os primeiros versículos de Eclesiastes, e aí ele já diz: as palavras do mestre filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que ganha o homem? O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Cara, a primeira vez que eu li Eclesiastes e eu vi isso aqui, eu fiquei realmente muito chocado. Eu fiquei assim, meu Deus, pra que tem a vida? Eu não aguento isso. E eu vi assim, falei, por que tá falando dessas coisas? O bacana de Eclesiastes é que por mais que ele comece assim, meio apocalíptico, né? Ah, não, nada presta, tudo é ruim, tá tudo errado. Ele, ao mesmo tempo, Eclesiastes, ele vai respondendo, ele é um livro que vai desvendando várias coisas, vários mistérios da vida. Por que os ricos continuam enricando? Por que os pobres estão sempre sofrendo? Por que tem maldade no mundo? Eclesiastes, ele vai se questionando com vários pensamentos que eu e você temos sempre. E tem várias respostas que Eclesiastes dá para todas essas coisas, né? Uma delas, por exemplo, é a inevitabilidade da vida. Tem coisas que acontecem e acontecem na vida, faz parte, né? Tragédias, acidentes, situações de saúde, simplesmente tem coisas que acontecem, são consequências do mundo caído que a gente vive. Muitas coisas acontecem também pelo próprio pecado do homem. Por que existe fome no mundo? Porque o homem, né, Deus, ele deu toda ali as condições para que a gente tivesse toda a alimentação possível, mas o homem insiste em manter a fonte principal de alimento para si mesmo. Então, logo, se eu, com um coração egoísta, quero todo o alimento para mim, outro vai ficar sem comida. Mas Deus, na sua maravilhosa criação, ele distribuiu muito toda a comida para todos os povos. Se a gente não der, eu tô aqui dando um exemplo só, viu, gente? Mas se nós, como humanidade, trabalhássemos juntos para que todo mundo tenha um prato de comida na mesa, com certeza a gente não teria fome na terra. E isso não é culpa de Deus, isso é culpa do pecado, é culpa do homem. E Eclesiastes, ele vai trazendo isso. E tinha várias coisas sociológicas, né, que eu ficava pensando ao analisar esse tipo de escritura e vendo essas questões sobre maldade no mundo, questões assim, enfim. Mas como então nós podemos, né, de fato, sanar essas dúvidas? Esse é o grande ponto. Beleza, essas são as minhas escrituras. Tem mais. Eu confesso para vocês que tem mais escrituras que eu fico ainda assim meio degladiando, tentando entender, buscando respostas na Bíblia sobre. Tem mais escrituras, mas vamos ficar por essas aqui agora. Eu também não quero assustar muitos de vocês. Talvez você já esteja assustado com essas 4 aqui. Mas eu quero dar aqui para vocês dicas de como você pode, né, sanar essas dúvidas e buscar respostas saudáveis e espirituais em Deus. Então, primeira coisa que eu quero encorajar você a pensar, eu quero te encorajar a pensar que existem várias ferramentas que existem, que produzidas, que podem nos ajudar nesses estudos. Uma delas é um atlas bíblico. Eu gosto muito desse atlas bíblico ilustrado do Daniel Henk, né? É um atlas, aqui tem até, eu tô mostrando aqui, gente, na Amazon, mas enfim, não tô ganhando nada, viu, gente? Não tem link meu nem nada, é só para vocês verem. Mas aqui tem, olha que atlas lindo, cara. Esse atlas é maravilhoso. Eu não tenho ele ainda, mas eu tô namorando ele. Espero comprar um dia. Mas tem imagens, mapas, explicações, várias coisas. É muito legal quando você entende a história, a geografia do local, como que é os rios, onde se localizavam as cidades, como que era a cultura daquela região. Isso ajuda muito você a entender esse tipo de coisa, né? Essas escrituras são difíceis, se coloca lá naquele local. Tenta se imaginar vivendo naquele contexto, sendo o povo que está ouvindo aquilo ou lendo pela primeira vez, né? Isso ajuda muito a gente ir compreendendo o que a Bíblia está querendo dizer. Tem muitos cristãos, judaico-cristãos, né, que seguem essa linha teológica, que ao entender a cultura judaica, muitas coisas estão sendo reveladas sobre o próprio cristianismo, muitos ensinamentos de Cristo, muitos ensinamentos dos apóstolos. Por nós estarmos no Ocidente, a gente não entende
com textos do Oriente. Então tem muitos cristãos que estão fazendo essa ponte, né? Muitos escritores, teólogos muito bons mesmo, que estão ali fazendo essa ponte, revelando assim pro Ocidente, né? Com textos muito específicos ali de Jesus e que enriquecem o nosso conhecimento de quem Jesus é. Então tem esse atlas bíblico, né? Tem um livro muito bom que fala, se eu não me engano, a Bíblia que Jesus lia. Eu já li esse livro, é muito legal. E tem vários outros livros que falam dessa cultura de Jesus, como que funcionavam as coisas na época dele. Tem a época aqui dos profetas, né? Tem várias outras questões que é bacana a gente ver. Mas nem só de atlas bíblico, né, a gente vive. Tem outras coisas que podem te ajudar, como por exemplo, dicionários bíblicos. E dicionários, eu só joguei aqui na Amazon, dicionário bíblico. Tem inúmeras opções de dicionários bíblicos, diferentes autores, diferentes preços. O que é um dicionário bíblico? Você vê uma palavra ali que você tem dúvida. Que palavra é essa? E aí você vai lá e busca no dicionário bíblico. Esse dicionário provavelmente vai te dar uma explicação. Provavelmente, se esse dicionário for bom, ele vai te trazer ali também qual que é a origem da palavra, se é do grego, do hebraico, do aramaico, né? E ele vai te explicar o que significa e vai te dar vários outros locais onde essa mesma palavra aparece. Então, o dicionário bíblico é muito bacana. Você pode, eu não tenho dinheiro. Vai lá no seu Apple Store ou no seu Google Play lá, né? E vai lá e baixa. Tem vários aplicativos grátis de dicionário bíblico, dicionário teológico aqui, ó. Tem muita coisa boa, né? Que dá para você baixar e você ter na ponta do seu celular. Tem muitos aplicativos da Bíblia que já incluem dicionários bíblicos lá dentro. Mas além disso aqui, a gente tem também comentários bíblicos, né? Comentários bíblicos são grandes escritores, pastores, teólogos, mestres, diáconos, presbíteros, pessoas que têm uma fé profunda em Deus e eles comentam ali os livros, as passagens ou temas, né, da Bíblia. E aí você tem inúmeros comentários bíblicos de diferentes autores sobre diferentes temas, diferentes livros. Existem muitos aplicativos que também têm comentários bíblicos e é muito legal. Outra coisa que você pode fazer para te ajudar a sanar suas dúvidas é você ir na própria Bíblia. Quando você, por exemplo, bibliaonline.com.br, uma Bíblia grátis, maravilhosa, e olha quantas versões, Almeida Revisada, Almeida Revista e Corrigida, tem a Nova Almeida, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a NVI, né, Nova Versão Transformadora, o livro, Sociedade Bíblica. Tem várias versões aqui que você pode pesquisar que são simplesmente grátis, estão disponíveis, tem aplicativos grátis também, tem várias traduções da Bíblia, né, que são mais parafraseadas, como uma mensagem, por exemplo. Quando você pega várias traduções, várias versões, você vai vendo, caraca, é muito rico ver tudo isso. Isso sem contar quando você vai para o estudo do grego, do hebraico, você vai estudar, né, toda a exegese ali daquela palavra e tal, como funciona. É bem bacana quando você vai mais profundo também no significado das palavras. Cara, quando você para estudar a Bíblia, eu não estou falando aqui de fazer devocional. Devocional é muito bacana, eu já falei, já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card um vídeo falando da diferença para mim de um devocional para a disciplina do estudo, né? Disciplina do estudo bíblico, são coisas diferentes. Estudo bíblico é uma disciplina espiritual, assim como a devocional, né? O momento que a gente lê uma escritura que nos encoraja, que nos leva para Deus, né? Que nos ajuda na oração, né? Que nos inspira para o nosso dia. Isso é uma disciplina espiritual, mas a disciplina do estudo, pegar um livro, um tema, ou pegar até uma escritura, que seja um versículo, e você se debruçar, ver diferentes versões, traduções da Bíblia, pegar um atlas bíblico, um comentário de um bom teólogo, né, de um bom estudioso, pegar ali um dicionário, estudar no grego, ver direitinho, você está estudando. E esse estudo não precisa ser tipo de uma vez, você pode fracionar isso em diferentes dias da sua semana, você pode estudar uma dessas escrituras que eu mostrei aqui para você, cara, por meses se você quiser, porque um assunto vai puxando o outro, você vai ficando ali animado e tudo isso vai te levando para mais perto de Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tema aqui, gente, das escrituras mais complexas, mais cabulosas, mais difíceis que eu já tive, na minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa no comentário de forma respeitosa. Se você quer compartilhar escrituras que te deixam na dúvida, bota aqui também, a gente pode se ajudar. Quem sabe, se eu souber a resposta, eu te ajudo. Se não, vai estudar, galera, vai estudar. E se você quer
que eu faça vídeos sobre isso, como usar um dicionário, como usar um comentário bíblico, quais são as bíblias que eu recomendo, as versões que eu gosto. Bota aqui nos comentários se vocês quiserem, eu faço vídeos aqui, quem sabe não pode sair até um curso disso mais pra frente. Então um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais!